A palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Deixa ver. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Dr. Moura Martins, em nome do Grupo Parlamentar do PS, e a disponibilidade de responder às questões que, obviamente, lhe vou colocar. A Ascende tem a concessão de cinco concessões, sendo que inicialmente três eram scooters e duas não eram scooters, que eram nomeadamente a Concessão Norte e a Concessão de Grande Lisboa. Elas entraram nas negociações. Eu pergunto-lhe, Sr. Doutor, se as negociações foram globais ou se houve negociação scooter a scooter, ou de concessão a concessão. A negociação foi desde a primeira hora global. Muito obrigado, Sr. Doutor. Isso significa que o resultado tem que ser analisado globalmente e nunca poderá ser analisado concessão a concessão, se a negociação foi global. O Sr. Doutor confirma com certeza isso? Totalmente. Sr. Doutor, há a ideia, é transmitida a ideia de que as duas concessões, a Concessão Norte e a Grande Lisboa, até 2007 não tinham qualquer custo para o Estado. Ora, um relatório do Tribunal de Contas de 2005, assinado pelo juiz Carlos Moreno, diz que os encargos do Estado garantidos com esta concessão são seguramente superiores a 500 milhões de euros. O Sr. Doutor confirma a existência destes custos para o Estado antes das negociações? Deputado, agora. As duas concessões, a Concessão Norte e a Concessão de Grande Lisboa. A ideia que existe e que é transmitida é de que estas concessões, pelo facto de terem portagem real, não tinham qualquer custo para o Estado. Ora, o Tribunal de Contas, no seu relatório de 2005, diz que tinha um custo superior a 500 milhões de euros. O Sr. Doutor confirma? Eu não conheço esse relatório. Eu admito que isso estejam-se a referir a reequilíbrios económico-financeiros da altura da construção, mas não conheço esse relatório. Sr. Doutor, falando nos reequilíbrios, não correu mal, quer dizer, a verdade tinha esse risco para o Estado. Falando no reequilíbrio financeiro, Sr. Doutor, houve nestas negociações, havia um pedido de risco, de reequilíbrio financeiro daquelas concessões no valor de 573 milhões de euros. O Sr. Doutor confirma? Depois das negociações, esse reequilíbrio financeiro, qual foi o resultado para a empresa, ou seja, qual foi o encargo para o Estado no pagamento desse reequilíbrio? Sr. Doutor? O valor de REF acordado com o Estado nesse acordo global para todas as concessões foi de 155 milhões, dos quais se deduziu 8 milhões que eram, enfim, adiantamentos de expropriações feitos e houve apenas uma cessa de crédito. Portanto, o saldo, o fluxo financeiro foi inferior aos 155, ou foi 155 menos 8. Muito bem, Sr. Doutor. Isso significa que, desse ponto de vista, o Estado teve aqui um benefício de cerca de 440 milhões de euros, que, portanto, na renegociação global, o Estado ficou a beneficiar aqui com cerca de 470 milhões de euros. Sim. E, Sr. Doutor, com uma outra situação que é, o Sr. Doutor referiu aí, de que havia um conjunto de problemas pendentes nestas concessões que, do ponto de vista global, ficaram todos resolvidos com esta renegociação. O Sr. Doutor confirma isso? Confirmo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor, temos aqui agora... Sr. Doutor, nestas renegociações existia um benefício sombra da concessionária que era resultante da taxa do IRC. O Sr. Doutor gostava que o Sr. Doutor me explicasse, que nos explicasse aqui à Comissão, a eliminação desse benefício sombra para as concessionárias. Se é possível, Sr. Doutor?
Muito bem. O que sucedia era o seguinte: quando os contratos foram, enfim, quando a proposta comercial das concessionárias foi apresentada, era incluída a taxa de IRC vigente ao momento. E nós temos assistido, como o senhor saberá bem melhor que eu, a uma redução progressiva, em nome da competitividade fiscal, uma redução progressiva dessa taxa. O que sucedia era que, à medida que a taxa ia reduzindo, existia um menor custo para as concessionárias e, portanto, havia esse benefício para as concessionárias. E o que foi feito nessa renegociação, por exigência do Estado, foi que se fixasse a taxa em vigor ao momento da renegociação, que era bem mais baixa, porque nós tínhamos contratos de 2000, tínhamos contratos de 99, tínhamos contratos de 2003, e, portanto, fossem corrigidas as taxas constantes desse modelo, se fixasse a taxa vigente ao momento dos acordos e se estabelecesse um princípio que era a variação da taxa era corrigida numa base anual em benefício ou prejuízo do Estado, sendo que o Estado assumiu logo o ganho todo do passado e para a frente relativamente à descida e ao diferencial entre a taxa no momento do contrato e a taxa vigente na altura dos acordos. Só para o Sr. Deputado ter uma ideia, esse impacto foi favorável ao Estado em diminuição de encargos passados e futuros de 276 milhões de euros. Entre a assinatura dos acordos e 31 de dezembro de 2012, essa poupança efetiva já foi em diminuição de rendas no montante de 30 milhões para o próprio Estado. Portanto, foi um resultado da negociação, eu diria, interessante para o Estado. Doutor, é evidente que numa estratégia de diabolização das parcerias público-privadas fez passar a ideia de que esta renegociação tinha sido um contrato ruinoso para o Estado. Doutor, pode-nos explicar, se é possível, depois da renegociação, os encargos líquidos para o Estado de 2010 para 2011 aumentaram ou diminuíram, doutor? Desculpa, às vezes esqueço-me de ligar. Diminuíram. Ou seja, depois das renegociações, os encargos diminuíram para o Estado, diz o doutor. Confirma? Confirmo. Com esta questão do IRS, do IRC, há aqui também a questão da TIR. Ou seja, a TIR diminui substancialmente também, doutor. Confirma ou não, doutor? Confirmo. No início da renegociação, a TIR média ponderada pelo capital e não a TIR aritmética das 5 concessões era de 11,18, se a memória não me falha, e no final da negociação a TIR média ponderada pelo capital desceu para 9,46. 9,46. O doutor terminou? Sim, sim. Terminou. Então, doutor, há aqui uma matéria que exatamente nestas renegociações leva a uma poupança também de cerca de 311 milhões, que é uma alteração feita em Aveiro
O que acontece é o seguinte: havia uma alteração proposta em campanha eleitoral e que tinha cerca de 500, custava cerca de 500 milhões de euros. O Sr. confirma que a alteração proposta nesta renegociação há uma poupança para o Estado efetiva de 311 milhões? Sim. Mas vamos ver, eu gostava de falar um pouco, se me permite, sobre o lote, é o lote 4 da Costa da Prata, é o que se está a referir. O lote 4 da Costa da Costa da Prata tinha, enfim, um traçado definido, e esse traçado foi suspenso e depois foi pedido para estudar uma alternativa a poente de Estarreja que passava numa zona ambientalmente sensível da Ria de Aveiro, e o estudo indicava um sobrecusto nessa ordem de grandeza. Mais à frente, enfim... Peço para aproximar um pouco mais. Mais à frente é que foi dada instruções para que se voltasse ao traçado inicial, mas, enfim, este atraso de 4 anos e meio implicou um sobrecusto, e sim efetivo, o outro era teórico, se fosse a alteração do traçado para a frente, de 74 milhões, que foram resolvidos também no âmbito do acordo de 2010. No global destas negociações, há um benefício líquido para o Estado, que a informação que tenho do benefício líquido das negociações para o Estado, de cerca de 1.200 milhões, ao longo de toda a vigência destes contratos. Se o Sr. confirma este valor... Eu digo, Sr. digo-lhe que há uma poupança, um benefício para o Estado de cerca de 423 milhões na beira litoral e alta, na Costa de Prata 837 milhões, no Grande Porto 401 milhões. Que o Sr. confirma estes valores, que há aqui um benefício para o Estado no global das renegociações. O saldo do relatório da Comissão de Apreciação e da Comissão de Renegociação era que o saldo, com apenas as portagens do Grande Porto e da Costa da Prata, incluindo o saldo negativo da Conceição Norte e da Grande Lisboa, andará à volta de 500 milhões de euros de saldo positivo a favor do Estado. Com a introdução de portagens na BELAC, que foi feita num momento posterior, portanto não consta ainda do relatório da Comissão de Renegociação, estimava ser mais 634 milhões, portanto dá um número dessa ordem de grandeza de 1.200 milhões, 1.100 milhões. Doutor, isso significa-se que no final desta renegociação destas 5 concessões e nas renegociações de 2007 há aqui um benefício líquido para o Estado de 1.200 milhões de euros. O doutor confirma, portanto, esse valor? Confirmo. Relativamente às projeções e aos dados conhecidos no momento da renegociação, seguramente. Tá, muito obrigado, doutor.